Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2025. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis no central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com o seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2025 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Obrigado, Gília. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de todos na conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Home. Nesse trimestre, a gente está reportando uma sólida carteira de pedidos, com crescimento em todas as unidades de negócio. Em máquinas Home, o destaque foi a margem operacional, com EBITDA ajustado de 23,8% no semestre, mais de 3 pontos acima do primeiro semestre de 2024. Também merece menção aqui o negócio de locação de máquinas. Foram 107 unidades locadas apenas no segundo trimestre de 2025. Isso evidencia que essa solução vem se consolidando como uma excelente alternativa para os nossos clientes. Na BW, nossa operação na Alemanha, nós registramos novamente uma forte entrada de pedidos, praticamente completamos a carteira de 2026. Isso reforça ainda mais a eficácia da estratégia de entregar soluções customizadas e de alta complexidade tecnológica para aplicações industriais bastante sofisticadas. O nosso desafio agora é executar esses projetos em 2025, cuja maior parte da receita está prevista para esse segundo semestre. Na unidade de fundos usinados, apesar dos desafios ainda presentes, observamos os primeiros sinais de recuperação, um leve avanço em relação ao primeiro trimestre. Esperamos uma normalização gradual da produtividade ao longo dos próximos períodos. Seguimos investindo fortemente em tecnologia, em conectividade, muito em inteligência artificial, nas novas gerações de máquinas e principalmente no desenvolvimento do nosso time. O cenário permanece bastante desafiador, mas seguimos comprometidos em buscar alternativas para os nossos clientes, fortalecendo nossa relação de confiança por meio de entrega contínua de soluções. Estamos confiantes que os nossos diferenciais continuarão gerando valor e sucesso sustentável ao nosso cliente. Eu passo agora a palavra ao Fábio, que irá detalhar o resultado financeiro do trimestre. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos. Novamente agradecer pela participação na nossa teleconferência. Iniciando pelos destaques desse segundo trimestre, né, do ponto de vista consolidado, nós tivemos uma receita operacional de aproximadamente 316 milhões de reais, e isso representou um crescimento de 7,1% em relação à receita líquida do segundo trimestre de 2024, e aqui o principal crescimento veio da unidade de máquinas BW, né, fruto de uma melhor distribuição das receitas ao longo dos trimestres do ano, embora a gente ainda tenha uma concentração das receitas ou das entregas das soluções da BW programadas para o segundo semestre
desse ano. O EBITDA ajustado, ele somou 27,7 milhões, uma margem EBITDA de 8,8%. O maior destaque aqui vem para a unidade de máquinas home, embora a gente já também veja, em relação ao primeiro trimestre do ano, uma evolução da BW. A entrada de pedidos ficou bastante forte nesse segundo trimestre de 2025, nós alcançamos 333 milhões de reais, o que é um crescimento de aproximadamente 4% em relação ao mesmo período do ano passado, e aqui novamente com destaque para a unidade de máquinas BW, que continuou trazendo importantes projetos nesse trimestre. E, por fim, uma carteira de pedidos bastante sólida, né, de 867 milhões de reais. É um incremento significativo em relação a junho de 2024. Né, nós estamos falando de um crescimento de aproximadamente 31 milhões. Aqui, BW, a gente vai ver um crescimento bem substancial, mais de metade dessa carteira é representada pela BW, porém também máquinas home continua com uma carteira muito sólida. Indo para as unidades de negócio, né, como a gente acabou de comentar, uma carteira de pedidos de máquinas home aproximadamente 28% acima de junho do ano passado, né, demonstrando que a gente tem um volume significativo de máquinas a serem entregues nos próximos trimestres, principalmente agora no terceiro trimestre do ano de 2025. Ainda em máquinas home, as margens operacionais foram um grande destaque do trimestre. Né? Nós tivemos uma margem operacional de 17,9%, um incremento de 2,6 pontos percentuais em relação aos resultados dessa unidade no segundo trimestre de 2024, já haviam sido resultados bastante satisfatórios. Esse incremento, né, essa evolução do desempenho operacional dessa unidade, né, tem bastante a ver com a consolidação do negócio de locação de máquinas e também com as exportações, que em virtude da desvalorização do real perante as principais moedas, né, euro e dólar, também proporcionaram uma melhor margem nas exportações. E a parte de locação, né, nós atingimos só no segundo trimestre de 2025 o número de 107 máquinas locadas. Isso representou um incremento de um pouco mais de 9% em relação ao volume que nós locamos durante o segundo trimestre de 2024. E aqui a gente, a cada dia, vê esse negócio se consolidando mais, né? Tanto em ambientes mais macroeconômicos mais favoráveis, quanto em ambientes mais desafiadores, né? Estão mostrando que é uma solução não só competitiva em um determinado ambiente de mercado, mas ela é bastante diversa, né? Para atender os nossos clientes em diversas circunstâncias que eles necessitam de um novo equipamento. Indo para a BW, né, tivemos novamente um trimestre com excelentes projetos, né, novos projetos, eles somaram perto de 49 milhões de reais, um crescimento bem substancial em relação ao segundo trimestre de 2024, né, e isso nos permitiu terminar esse segundo trimestre com uma carteira na BW extremamente sólida, né? Estamos falando de 456 milhões de reais, um crescimento de quase 38% em relação a junho do ano passado. Como o Cassiano comentou, 25 é uma questão meramente aí da gente executar com excelência, 26 nós estamos falando que já temos pedidos para 26, né? Então, isso demonstra que a BW, né, tem encontrado alternativas consistentes, né, de confecção e entrega de soluções customizadas para sua base de clientes. Outros destaques do trimestre, né, nós divulgamos o nosso novo relatório ESG, né, referente ao ano de 2024. Também houve a feira ExpoMAF, né, que é uma feira voltada principalmente para máquinas ferramentas. Ela aconteceu no início de maio, né? Foi uma feira bastante grande, um resultado positivo também, não só na questão de pedidos, quanto na divulgação de tecnologias.
Então, essa feira aconteceu, é a maior feira do Brasil, né? E os resultados foram bastante favoráveis. E, por fim, houve a distribuição de JCP, né? Ele foi declarado em junho desse ano, né, de 16,8 milhões, que vai ser pago no segundo semestre desse ano. Indo um pouco para os indicadores conjunturais, né, se a gente analisar, né, os dados do primeiro trimestre de 2025, a gente vê ainda, né, um ambiente em âmbito positivo, tanto de PIB quanto PIB industrial. A formação bruta de capital fixo, né, foi de 9,1%, que é sempre trimestre corrente em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, né? Esse 9,1, se a gente analisar ele um pouco mais profundamente, né, ele tem um impacto significativo de construção civil, né, seguido porque houve também um volume grande de importação de plataformas para o segmento de óleo e gás, né? E também houve um crescimento do investimento, ou seja, a formação de capital fixo na indústria de transformação, que é aquela que mais diretamente está correlacionada com os nossos equipamentos. Ainda em indicadores, né, conjunturais e econômicos, a gente continua vendo, né, pelo menos os dados mais recentes de maio, uma atividade industrial forte, né, terminou maio com uma utilização de capacidade de 70%. Se a gente analisar esse índice em relação aos 5 anos anteriores, ele está em um dos melhores níveis, a média está ao redor de um ponto percentual acima, é um bom nível de atividade. Então, a gente continua vendo uma indústria, uma atividade industrial, né, consistente ao longo do ano de 2025. Aonde nós continuamos vendo um nível de desafio relevante é na questão de confiança do empresário industrial, né? Esse nível já desde o segundo semestre de 22, né, vem aí entre o que a gente chama do otimismo para um pessimismo, que é a linha de 50 pontos. Ele vinha variando entre 50 e 51. Nos últimos meses ele teve uma retração para o nível de 47 pontos. A gente sente que o ambiente está um pouco mais turbulento, né? E isso, ou seja, diversos aspectos, né, políticos, econômicos, acabam trazendo um pouco mais de incerteza, né? Porém, o que a gente vê é a indústria ainda tendo uma atividade em nível bastante satisfatório. Em termos de nossa base de clientes, né, começando por máquinas home, aqui a gente continua vendo uma diversificação que é típica de máquinas home, ou seja, a gente atua em praticamente todos os segmentos industriais, então a gente continua máquinas, equipamentos, aqui é bem diversificado, praticamente um terço do faturamento do primeiro semestre de 25, né? O prestador de serviço, que também é um cliente típico de máquinas home, né, que atende os mais diversos setores industriais, né? O automotivo, que tem a sua relevância dentro da própria matriz industrial, e diversos outros segmentos. Então, aqui, ou seja, a gente continua vendo demanda em diversos segmentos da indústria. A BW, ela tem uma característica de maior concentração numa quantidade menor de segmentos industriais. A parte de motores e sistemas, que aqui são motores, né, de grande porte, geralmente relacionados à geração de energia, né, está num momento muito bom. E a BW desenvolveu e tem desenvolvido soluções de alta complexidade bastante competitivas para esse segmento, e também teve uma participação importante do segmento de construção e mineração. Indo para fundidos usinados, o que a gente vê de comportamento em 2025 de fundidos usinados é uma leve desaceleração do automotivo comercial. Por outro lado, uma retomada, né, de máquinas agrícolas,
nesse primeiro semestre e, aparentemente, o que a gente tem visto de perspectivas é que esse segmento continue evoluindo positivamente, o que afeta também positivamente, né, o nível de demanda da unidade de fundidos usinados. Aqui é a composição da receita por unidade de negócio. O que nós vemos aqui do primeiro semestre de 24 para 25 é um crescimento importante de máquinas BW, isso porque nesse período de comparação, BW dobrou seu faturamento. Como a gente comentou no primeiro slide, as receitas da BW estão melhor distribuídas ao longo dos trimestres nesse ano de 2025, embora, vale ressaltar, que ainda o faturamento previsto para o segundo semestre é bem superior àquele alcançado nesse primeiro semestre do ano. Então, ela ganha participação, né? Fundidos e usinados acaba ficando relativamente estável, né? Máquinas home, embora do ponto de vista absoluto tenha tido um leve crescimento, pelo crescimento mais substancial de máquinas BW, ela acabou tendo um pouco de diluição. Em termos de distribuição geográfica da receita, né, o Brasil acaba perdendo um pouco de participação, principalmente pelo crescimento da BW, que acaba sendo todo ele fora, né, do mercado brasileiro. Então, se a gente olhar a Ásia, por exemplo, esse crescimento de 2 para 11, ele é representado integralmente pelo crescimento das receitas da BW, né? Os Estados Unidos ele tem uma queda, aqui ela é bastante, vamos dizer, pontual. Por quê? Porque no primeiro trimestre do ano passado, né, do ano de 2024, a BW fez uma entrega relevante de um pacote de tecnologia para um cliente nos Estados Unidos, que não se repetiu nesse primeiro semestre do ano. Então, os Estados Unidos acabou tendo a sua participação reduzida nas receitas. A América Latina está praticamente estável, o que a gente pode comentar aqui é que a gente já vem sentindo já nos últimos 12 meses alguns países tendo uma melhoria na demanda por máquinas, e aí principalmente a Argentina, onde nós temos uma presença bastante consolidada. E a Europa permaneceu estável em relação ao primeiro semestre de 2024. Aqui a entrada e carteira de pedidos, se a gente olhar máquinas home, né? Nós trouxemos 227 milhões de pedidos no segundo trimestre do ano. Houve uma queda em comparação ao segundo trimestre de 2024, né? Essa queda acabou acontecendo principalmente no mercado doméstico, né? O ambiente, a gente viu ali, o ambiente de perspectiva, de confiança um pouco mais deteriorado, né? Por outro lado, a gente começa a ver um crescimento um pouco mais significativo do mercado externo, mas também pela baixa relevância perante todo o mercado externo, mesmo com o crescimento, a gente não consegue offsetar a queda no mercado doméstico. Olhando o semestre como um todo, aqui a gente vê um crescimento de 6,8%, e aqui o crescimento ele vem, quando a gente olha o semestre acumulado, tanto no mercado doméstico quanto das exportações. A BW, como a gente já comentou, trouxe novamente um volume de pedidos muito substancial nesse segundo trimestre do ano, né? Assim como quando a gente analisa o semestre acumulado, um crescimento importante em relação ao ano passado, né? A gente já falou alguns segmentos que têm tido um volume de demanda significativo, principalmente motores de grande porte, né? Tem nos permitido trazer constantemente bons projetos ao longo dos últimos trimestres. E, por fim, a fundição ficou praticamente estável na análise do trimestre, mesma coisa, né, um leve crescimento quando a gente analisa o semestre, né, aqui eu acho que tem um aspecto positivo que nós já comentamos, que é o segmento agrícola. Por outro lado, os outros segmentos estão bastante estáveis. Então, se a gente olha o número consolidado, nós estamos falando de 333 milhões de pedidos no segundo trimestre, é um bom volume de pedidos, né? Um crescimento de 3,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E quando a gente olha o semestre acumulado, né, nós atingimos 755 milhões de pedidos, um crescimento de aproximadamente 22%,
puxado principalmente pelos segmentos de máquinas home, né, e máquinas BW. Então, com esse volume de pedidos, nós conseguimos terminar junho com uma carteira bastante substancial, quase 867 milhões de reais, né? E aí a gente teve crescimento em todas as unidades de negócio, né? Começando por máquinas home, junho terminou com uma carteira de 347 milhões. Esse é um crescimento substancial em relação ao junho do ano passado, ou seja, quase 28% de crescimento. A mesma coisa quando a gente olha a BW, crescimento ainda maior, nós estamos falando de quase 38% de crescimento, com projetos já aqui para 25 e 26, né? E fundidos e usinados, um crescimento mais modesto, né? Onde a gente está tendo mais desafios. Porém, quando a gente olha o número consolidado, também um crescimento significativo, aí de quase 31% em relação a junho do ano passado. Indo um pouco para a parte de resultados e margens, esse primeiro trimestre a gente teve uma margem bruta de 27,4%, aqui teve uma redução de 1,2 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. Aqui, se a gente analisar, né, as 3 unidades de negócio, houve evolução em máquinas home, principalmente pela consolidação, ou seja, a maior participação do negócio de locação dentro da receita dessa unidade, também a expansão das margens com exportação, principalmente devido à câmbio. A BW, nesse período de comparação, também mostrou uma evolução da sua margem bruta. Por outro lado, a gente não teve o mesmo comportamento na unidade de fundidos usinados, até pelo baixo volume de atividade que a gente ainda vem enfrentando lá, né? Então, no consolidado, representou uma queda de 1,2 ponto percentual. Indo para o EBIT, a gente saiu de uma margem de 6% para uma margem de 3,3%, né? Uma redução da margem bruta, acaba depois que passa pelas despesas operacionais, né? Tendo um impacto até um pouquinho maior, né? Então foram 10,5 milhões de EBIT, uma margem de 3,3%. E em termos de EBITDA, nós terminamos com quase 28 milhões de EBITDA, né? Embora um pouco abaixo do segundo trimestre de 24, em relação ao primeiro trimestre, já mostra uma evolução importante, né? E em termos de margem EBITDA, esse trimestre nós apresentamos uma margem aí de 8,8%. Em termos de lucro líquido, né, embora também tenha havido uma redução em relação ao segundo trimestre do ano passado, a gente também demonstrou uma evolução do lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2025, onde a margem líquida alcançou aí cerca de 5% nesse segundo trimestre do ano. Em termos da rentabilidade e margens, né, por unidade de negócio, olhando o primeiro semestre acumulado, a gente viu um leve crescimento nas receitas de máquinas home, né? E uma evolução importante, né, tanto da margem bruta quanto da margem EBITDA. Terminamos aqui o primeiro semestre com um dos melhores primeiros resultados de primeiros semestres dessa unidade de negócio. Essa evolução de margem, como já comentado, ele veio principalmente, né, da consolidação que vem acontecendo no negócio de locação de máquinas e também na expansão de margem das exportações. Na BW teve um crescimento significativo de faturamento, né? Dobrou o faturamento da BW no semestre, né? Aqui não ocorreu uma melhoria de margem, mas principalmente porque no primeiro semestre do ano passado houve a entrega de um pacote tecnológico de tecnologia significativo para um cliente, né? Que ele teve uma margem bem diferente do que é usual numa venda pura ou usual de uma máquina em si, né? Que acabou impactando positivamente, né, o resultado do primeiro semestre de 24, né? Importante aqui, eu acho que é mencionar que, embora o faturamento melhor distribuído entre os trimestres, a carteira da BW, né, o faturamento da BW em 25
ainda tem uma concentração de segundo semestre, né? O que nos dá uma perspectiva positiva para a BW quando a gente completar o ano de 2025. E, por fim, a fundição, né, um faturamento relativamente estável, né, porém, uma deterioração de margem. Aqui a gente já comentou no call do trimestre passado, o primeiro trimestre a gente teve uma série de aspectos de reorganização de layout de fábrica, mudança de linha de produção, então foi uma produção bastante baixa, né, o que trouxe então um resultado bastante negativo. Porém, se a gente olhar, né, trimestre a trimestre, o que a gente vê aqui foi um segundo trimestre ainda com margens negativas, porém já demonstrando uma evolução em relação ao primeiro trimestre, né, que também nos dá a perspectiva de uma evolução, né, embora ainda no nível bastante aquém do que os resultados históricos dessa unidade de negócio, mas com uma melhoria gradual ao longo dos próximos trimestres. Em termos de posição financeira, né, nós terminamos o trimestre com cerca de 247 milhões de caixa, 376 milhões de dívida bruta, que representou uma dívida líquida de 129 milhões, né? Nós tivemos aí uma evolução, um aumento da dívida líquida, né? Geralmente, o primeiro semestre acaba tendo esse comportamento. Por quê? Porque nós acabamos recebendo um volume grande de materiais e componentes para que a gente possa fazer a montagem, a produção das máquinas, né? Para que a gente tenha disponibilidade, né? Principalmente para os pedidos que a gente traz nas feiras, que as principais feiras acabam acontecendo no primeiro semestre do ano. Então, a perspectiva é que, se a gente olhar no balanço, o estoque já começa a ter um movimento de estabilidade e a perspectiva é que ele comece a se reduzir, devolvendo capital de giro para o caixa. E em termos de vencimento, os principais vencimentos do ano já ocorreram, então os próximos 6 meses, aí, se a gente olhar para o ano de 25, os vencimentos são relativamente pequenos, né, mostrando que nossa posição de caixa continua muito sólida para fazer frente às nossas obrigações financeiras. E, por fim, em termos de performance, a performance da ação, né, ficou abaixo do índice Bovespa, né, embora a gente tenha aí uma boa carteira para entregar, né, um volume de pedidos, principalmente nas unidades de máquinas, significativo nos últimos períodos, né, os resultados não têm mostrado uma evolução tão significativa, né, um ambiente macroeconômico também bastante desafiador, como a gente viu, principalmente na parte de confiança, né, mas de qualquer forma é o nosso entendimento, que a gente continua bastante sólido, né, e com uma perspectiva, né, baseada na carteira, de uma evolução dos resultados operacionais nos próximos trimestres. Então, com isso, nós finalizamos a apresentação. Gostaria de agradecer novamente e convidá-los para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e em seguida identifique-se. Olá, bom dia. Bom, a minha primeira pergunta vem do Carlos Gama. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Bom dia. Gostaria de entender a visão dos senhores sobre a gestão estratégica do portfólio. Vemos claramente uma história de múltiplas velocidades, com a rentabilidade forte de máquinas home e o crescimento da BW contrastando com as perdas operacionais da unidade de fundidos e usinados. A minha pergunta é:
Como a diretoria balanceia o dilema de alocar recursos para alimentar os motores de crescimento versus o esforço para rever uma operação deficitária? E olhando para frente, existe algum critério de retorno sobre o capital que, se não atingido em um determinado período, poderia levar a uma reavaliação mais drástica da composição do nosso portfólio? É uma pergunta bastante boa e bastante complexa. O que eu quero expor aqui é que a Home não é uma empresa de conglomerado, onde a gente olha o resultado das unidades de negócio individualmente. A gente tem sim uma unidade, uma gestão sobre as unidades de negócio e o reporte dessas unidades de negócio de maneira separada, mas as decisões internas levam em consideração e muito as estratégias de médio e longo prazo e as sinergias e as importâncias que cada negócio tem para os outros negócios. Então, como que eu vou explicar isso de uma maneira mais didática? A fundição, por exemplo, ela é extremamente importante para o negócio de máquinas home, assim como também é bastante importante para o negócio da Alemanha, de Burkhardt Weber. Quase 30% da produção da fundição é um intercompany, que inclusive ele na hora que você vê a unidade, a nota por unidade de negócio, você vê bem essa transferência, onde estrategicamente, a gente acredita muito estrategicamente para os business de máquina, a gente poder ter o domínio e a tecnologia de fazer o nosso fundido com a liga que a gente acredita ser a ideal para a robustez, vibração das máquinas, é um diferencial competitivo bastante importante para essas outras unidades. Então, a fundição não consegue somente ser analisada pela performance dela em relação ao quanto ela gera de negócio e valor na venda para os nossos clientes diretos da fundição. Mas ela tem que ser analisada no conceito todo da corporação, tá? Bom, não obstante a isso, é óbvio que para nós incomoda muito, muito a performance da fundição. E a gente está trabalhando muito forte e tomando as medidas necessárias para que a gente volte a ter margens operacionais que adicionem valor para o acionista. A queda, se a gente olhar o slide que tem as unidades de negócio, a queda de faturamento e produção da fundição foi muito drástica de 2 anos para cá. Então, a gente saiu de mais de 500 milhões de faturamento, e aí você soma isso, inflação e tudo mais, para a gente chegar a 177 milhões em 2024. E o grande motivo disso foi que a gente perdeu um setor extremamente relevante para a nossa fundição, que é o setor de energia, de peças eólicas, onde, decorrente da falta de investimento nesse setor, os projetos de energia eólica no país diminuíram significativamente. E nós, como estamos no começo da cadeia, fomos os primeiros a sentir isso. Nós estamos buscando alternativa, nós estamos buscando flexibilização para tentar melhorar a utilização da capacidade da fundição e fazer esse turnaround o mais rápido possível. A gente está otimista e a gente não tem nenhuma intenção de fazer alguma avaliação mais drástica de sair de qualquer um dos nossos negócios. Porque apesar da gente ter um gerenciamento separado deles, eles só existem porque eles se somam e bastante na nossa estratégia. Então, é isso que eu espero que eu tenha
respondido. Obrigado, Carlos. Carlos, a gente fez a liberação para você conseguir falar, visto que você acionou o Raise Hand. Ah, ok. Eu já posso fazer a pergunta? Pode sim, Carlos, a gente está à disposição. Bom dia, parabéns e obrigado pela apresentação. A minha pergunta é sobre a estratégia de locação. A gente já vê que ela influencia o comportamento dos clientes, né? Como mencionado na justificativa para a queda de 10% nos pedidos da unidade de máquinas home. Essa troca de uma venda por uma locação acaba é, mudando o perfil financeiro da companhia. Eu queria ver que vocês me dessem, compartilhassem com a gente um pouco da visão de longo prazo sobre essa transição. É, Mais especificamente, sobre o retorno sobre o capital de uma máquina alocada comparada a uma máquina vendida. Como que a empresa tem equalizado essa necessidade de investimento no curto prazo com o cenário atual de margens mais apertadas no resultado consolidado? Tá bom. Eu vou falar da parte estratégica, daí o Fábio ele já entra e fala da parte de retorno, né? Eh, Na parte estratégica, Carlos, bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que também, de novo, uma excelente pergunta. Da parte estratégica, a Home, ela não eh, tem qualquer influência na decisão do cliente. Quando a gente criou a possibilidade de locar a máquina para o nosso potencial cliente, essa decisão se a máquina vai ser comprada ou se ela vai ser locada, ela está 100% na mão do nosso cliente. Inclusive, nosso time de vendas tem a mesma remuneração variável se ele fecha um negócio de locação ou de venda. Enfim, independente de a gente hoje ter o negócio de locação mais rentável, com melhores retornos do que o negócio de venda, essa decisão não é da Home, essa decisão é do cliente e foi assim que nós desenhamos esse negócio. Sobre o quanto isso pode impactar ao longo prazo, essa transição, é difícil de estimar. A gente está notando um crescimento do business de locação, mas a gente nota também, dentro do business de locação, muitos, mas mais de 50% dos negócios, onde a gente não tem dúvida de que o cliente não iria comprar uma máquina. Então, são negócios que não estão canibalizando. Claro que existem alguns negócios que claramente o cliente precisou decidir dentro do fluxo de caixa dele o que ele preferia. Mas a grande maioria, mais de 50% dos negócios, o cliente não iria comprar uma máquina e locar a máquina passou a fazer bastante sentido, né? O business de locação também, no nosso caso, só existe porque a gente teve um investimento de P&D bastante agressivo em IoT, em conectividade, para poder colocar de pé esse business lá em 2018, 19, 20, e que a gente continua no progresso. Também ele está dentro da nossa estratégia de dados e dados estruturados e relevantes para nos dar mais feedback instantâneo para novas gerações e para outros projetos e principalmente para o suporte do cliente. Então, ele também está inserido nesse contexto. O que eu estou querendo dizer, ele não é um business isolado, ele está dentro do business de máquina, porque ele realmente faz parte da cadeia de valor e da percepção do cliente. Claro, para ele parar de pé, e por isso que a gente lançou ele, ele é financeiramente sustentável e gera caixa para o acionista. A nossa estratégia de capital foi usar caixa própria
A gente, para dar destinação para as máquinas que voltam de locação, nós criamos a Fintech, né, a Prods, que faz esse financiamento direto com o cliente, porque a gente acredita que usar nosso caixa para financiar esse business, a gente traz o melhor retorno possível para o acionista. Aí eu vou pedir para o Fábio complementar com alguns outros dados a sua pergunta, e se tiver mais alguma coisa, eu também fico à disposição. Bom, obrigado pela pergunta novamente, Carlos. O negócio de locação, né, se a gente analisa, embora assim, como o Cassiano falou, né, ele está intrinsecamente relacionado com o negócio de máquinas, porque as estruturas elas são integralmente compartilhadas. Mas, claro, que internamente a gente tem as análises individualizadas. Então, assim, se a gente pegar uma análise pura, né, de comparar um ciclo, né, da locação, mais depois da revenda da máquina de locação, em comparação com uma venda de uma máquina nova, né, atualmente nós temos um ROIC descontado melhor para uma locação mais a venda semi-nova em comparação com uma venda de uma máquina nova, né? Tem aí vários aspectos que impactam, né? Um ciclo operacional mais longo, como o Cassiano falou, depois ainda a gente aloca um capital adicional, que é o financiamento direto através da nossa fintech, né? Um ambiente de juros altos, claro, que acaba em um determinado momento reduzindo um pouco esse retorno, mas é parte do nosso negócio e a gente tem gerenciado isso, né? Por outro lado, o que é importante também dizer é que a necessidade de capital desse segmento ele foi bastante grande a partir de 2021. Nós lançamos em meados de 2020 esse negócio. Em 2021 ele começou a tomar um certo corpo e aí ele veio crescendo ano a ano. Quando a gente chegou no final de 2023, a gente já conseguiu ver que o que essa, se a gente tentar fazer, expurgar, né, embora intrinsecamente ligado ao negócio de marcas, a gente fizer uma geração de caixa livre desse negócio, ele basicamente se retroalimenta, né? Vai ter momentos onde você vai ter um crescimento um pouco maior, que aí vai demandar algum capital adicional, mas hoje não é esse o negócio de locação, ou seja, ele não tem uma demanda de capital tão significativa, né? Que houve sim, principalmente em 21, 22 e 20, até o terceiro trimestre de 2023. De lá para cá, ele praticamente tem se autofinanciado, né? Então, só dizendo uma hipótese de um crescimento muito grande, pode ser que haja alguma necessidade, mas não vejo a necessidade de grande alocação de capital adicional que ele já se retroalimenta para financiar o crescimento dessa unidade, desse negócio de locação de máquinas. Obrigado, Carlos. Bom, temos uma pergunta. Bom dia e parabéns pelos resultados sólidos no 2T25. Minha pergunta é referente à internacionalização da Home. Existe alguma iniciativa para aumentar a participação nos mercados internacionais e reduzir a dependência do mercado doméstico? Se sim, quais os mercados e países a serem priorizados? Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta. Nós temos diversas iniciativas ligadas à internacionalização, né? A BW é uma parte disso, né, que a gente já veio comentando. Ela tem tido uma performance bastante positiva. Porém, quando a gente fala mais especificamente de home, né, falar um pouco mais de máquinas home, nós já temos presença no mercado externo há muitos e muitos anos, né? Já é uma tradição da home participar no mercado externo, né? Ele não tem ele não é tão significativo, né? Porém, é uma escolha estratégica da companhia, né, crescer em outros mercados. E isso a gente vem, ao longo
dizer, mais especificamente ao longo dos últimos 12 meses, né, fazendo determinadas adequações nas estruturas fora do Brasil. É importante mencionar que nós temos estruturas próprias, né, de comercialização e de prestação de serviços pós-vendas, tanto na América do Norte, como nos Estados Unidos e México, quanto na Europa, né, Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha, onde a gente tem fortalecido as estruturas de vendas e de prestação de serviço, né, com um aumento do quadro de colaboradores, né, ligados a essas duas áreas e também de disponibilidade tanto de máquinas quanto de peças de reposição, né. A gente começa a ver um pequeno resultado dessas iniciativas, né, ainda modesto, até porque o ambiente internacional, né, não tem apresentado grande crescimento, principalmente nos países onde a gente atua, né? Que se a gente resumisse, nós estamos falando de Américas mais Europa, né? Mas a gente começa a ver, né, alguns sinais de evolução nesse processo de crescimento no mercado externo, né? Então, sem dúvida, hoje nós temos uma estrutura melhor estabelecida nesses continentes, né? Continuamos trabalhando para tentar trazer uma melhor experiência do cliente lá fora, né? Mais parecida com a experiência que a gente consegue dar para o nosso cliente aqui no Brasil, né? De suporte, né? Vendas, pós-venda, durante toda a vida da máquina do nosso cliente. Em termos de países, nós priorizamos os mercados onde nós já temos alguma atuação, como eu comentei, são Américas mais Europa, né? Consolidando, né, na iniciativa de aumentar a consolidação e a participação, a presença da Home nesses mercados, né? Então, essa é ainda um trabalho, uma jornada grande que a gente tem, né? Mas a nossa iniciativa estratégica de mercado externo é essa, ou seja, fortalecer as estruturas comerciais de pós-venda nos mercados onde a gente já tem algum tipo de atuação. Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitá-la juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais, lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Bom, obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados do segundo trimestre. O nosso time está à disposição. Se tiver alguma outra pergunta ao longo desse trimestre, a gente está junto no call do terceiro trimestre. Obrigado a todos, até mais. A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.